Humanamente. Que tema enigmático. É difícil definir o que é o ser humano ou a forma humana. Talvez um ser previsível, mas ao mesmo tempo indecifrável. Um ser comum, mas diferente. Um ser carente, mas agressivo. Estamos constantemente perdidos em nós mesmos. E às vezes precisamos de algo que nos acolha, que nos dê o mínimo sentido de existência, ou que nos faça ser alguém diferente dos demais. No espaço que nos cerca, buscamos inúmeros pontos para que possamos fugir da massa e do outro. E nisso, temos a cidade como condição, meio e resultado desse embate de forças que lutam desesperadamente contra a abstração de si. Como é viver na cidade de São Paulo? São Paulo é um município brasileiro, capital do estado homônimo e principal centro corporativo, financeiro e mercantil da América do Sul. É assim que essa cidade é descrita na Wikipédia, um dos sites mais utilizados para pesquisa rápida e breve na internet. Porém, para nós, moradores e paulistas, São Paulo é muito mais do que essa simples e breve definição. Poderíamos descrever essa capital como um ponto turístico, repleta de atividades culturais e de entretenimento para todos os tipos de interesse. Aqui temos shoppings, cinemas, prédios futuristas, avenidas, praças, restaurantes, festas, estádios de futebol e muito mais. Contudo, São Paulo é principalmente o cenário de tudo que nos passa. Todos os dias acordamos diante dessa imensidão de cidade, repleta de prédios, grandes avenidas e pessoas, muitas pessoas. Pessoas andando, pessoas correndo, pessoas falando, pessoas sendo pessoas e fazendo coisas que pessoas fazem. Mas quando realmente paramos para observá-las? A resposta certa e honesta é nunca. Nosso conceito de habitante de São Paulo é uma massa, um grupo de pessoas atravessando o sinal, uma fila esperando na porta de um restaurante e um aglomerado em um pequeno elevador. Não temos, de fato, a oportunidade de encará-las e nos aprofundarmos na individualidade de cada uma. Para nós, elas são todas corpos sem rostos. Mas agora, vamos parar e realmente observar o nosso canto do mundo. Mais do que isso, vamos nos atentar ao nosso bairro, a nossa rua, a cada pessoa visível pela nossa janela que passa por nossos olhos todos os dias. Precisamos observar as pessoas que comumente são despercebidas por muitos. Pessoas que são vítimas de olhares de desprezo e de cochichos aonde entram. Precisamos observar as pessoas com síndrome de Down. Devemos observar suas minuciosidades e como elas estão inseridas nesse meio tão conturbado que é a cidade de São Paulo. Também devemos nos atentar ao modo de que um cromossomo 21 a mais na sua composição genética pode afetar o jeito que a cidade te encara, assim como o caráter de desigualdades dessa capital paulista pode afetar a vida de alguém com 3 cromossomos 21. E com isso, eu pergunto, como é viver na cidade de São Paulo sendo portador da síndrome de Down? Basta conhecer algumas partes da metrópole paulista para perceber a drástica desigualdade social que assombra a vida de muitos moradores. Em algumas avenidas, enormes prédios arranha-céus que deslumbram o mercado financeiro e as luxuosidades da elite paulista. Em outras, morros íngremes, lotados de habitações inapropriadas e de pessoas vivendo em condições desumanas. Além de todos os cuidados básicos de saúde que uma pessoa sem a síndrome já tem que lidar com, os portadores da SD possuem ainda mais cuidados necessários para a manutenção de uma vida saudável. Durante a conversa que tivemos com a Adriana e o Ari, um casal com um filho chamado Kenji com a síndrome de Down, eles falaram um pouco para nós sobre os acompanhamentos necessários. E ele faz terapias, né? Então, assim, desde 2 meses de idade ele faz fonoaudiologia, faz fisioterapia, e depois com 6 meses ele começou a fazer TO, terapia ocupacional. E vem fazendo, né? Desde então, e a gente tem uma equipe, né, que é uma equipe multidisciplinar, que a gente chama. Então, assim, há uma integração entre essas terapeutas com a escola. Como pôde ser visto no trecho da entrevista,
Alguns dos muitos acompanhamentos que o indivíduo com a trissomia 21 necessita para um desenvolvimento adequado são médicos regulares, fonoaudiólogos, terapeutas, fisioterapeutas e mais. Muitos desses encontros devem ser mensais ou até mesmo semanais durante a fase de crescimento. Porém, no resto da vida toda, o acompanhamento semestral é fundamental. Além disso, uma série de exames é necessária para o tratamento adequado. Porém, como já pode ser imaginado, esses cuidados são de alto custo e, dessa forma, acessível para muitos poucos indivíduos com a trissomia 21 na cidade de São Paulo. Por exemplo, o custo de exames indispensáveis mensais e semestrais é de aproximadamente R$ 5.500, um valor mais de 5 vezes maior do que o de um salário mínimo no ano de 2020 no Brasil. São Paulo, como uma das maiores cidades do país, possui as melhores instituições para o tratamento da ASD no Brasil, com médicos de diversas regiões. Mas, de toda forma, essas são privadas e de alto custo, limitando o acesso ao mesmo. Porém, existem também, na cidade, grupos de assistência mais emocional e de dúvidas práticas para as famílias de pessoas com a síndrome, como o Hepatiai, um grupo para mães solteiras, onde existe uma rede de relações entre mães com os filhos já nascidos e mulheres grávidas. Além de uma questão meramente econômica entre a cidade e os indivíduos com a síndrome de Down, precisamos pensar no modo que essas pessoas são tratadas no dia a dia nessa metrópole. O tema central do nosso MNM de 2020 é humanamente. Porém, quando paramos para analisar o significado dessa palavra, algumas reflexões surgem em nossas cabeças. De acordo com o dicionário, esse advérbio representa a maneira humana, a forma afável, benevolente, bondosa e caridosa, um modo caritativo, clemente, compreensivo e generoso. Mas seria este modo de fato o mais humano? O mais presente entre seres humanos típicos? O mais presente em relação aos especiais? Afinal, é da forma completamente oposta à descrita que minorias são marginalizadas, excluídas e ignoradas em uma cidade tão hostil e desigual como São Paulo. O preconceito contra essas pessoas é muitas vezes discreto e velado, mas não é por isso que não afeta essa população. Infelizmente, ainda existem muitos obstáculos para a acessibilidade das pessoas com deficiências, e as respostas não são tão claras quanto parecem ser.